The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Olá, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. Para quem não me conhece, me chamo Ana Beatriz, eu sou graduada em Psicopedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, tenho algumas especializações e estou sempre com vocês ali na plataforma, né, no AVA, no nosso ambiente virtual, atuando como a tutora do curso de psicopedagogia aqui da Faculdade Sucesso, como também professora do curso.
durante essa noite. Peço, por favor, que quem está com o áudio ligado desligue, só para não atrapalhar os demais colegas. Mas, sem mais delongas, durante essa noite, nós iremos conversar um pouco sobre a psicopedagogia. Sempre é um prazer para mim muito grande falar sobre essa área do conhecimento tão rica, uma área que, de fato, sou apaixonada, tanto que a minha formação é nessa área. E nosso momento, basicamente, essa noite se divide em 3 partes. Primeiramente, vou apresentar para vocês o conteúdo da nossa disciplina de psicopedagogia. Depois, apresento de forma muito breve para vocês o nosso AVA, que é o nosso ambiente virtual. E, no final, eu abro um espaço para que as dúvidas possam ser sanadas. Ok? Irei iniciar agora. Vão anotando as dúvidas aí ao decorrer da aula e, no final, vocês podem mandar que a gente conversa sobre elas. Vamos lá, psicopedagogia. Quando é que surge a psicopedagogia propriamente dita? A psicopedagogia ela surge lá no século XIX na Europa, como diz o texto, com o intuito de explicar o aspecto geral e entender o fracasso escolar, buscando respostas do porquê as crianças não aprendiam. Então, assim, no século XIX, a gente já vê a existência da psicologia e da pedagogia, mas gostaríamos de explicar com mais propriedade de onde estava partindo o fracasso escolar. E então, nesse início, onde a psicopedagogia ainda não estava consolidada, ali entre a década de 40, a década de 60, a ação do pedagogo ela era vinculada à ação do médico. Ou seja, as dificuldades de aprendizagem, elas eram só e somente só relacionadas a patologias, algum tipo de distúrbios. E hoje em dia a gente não tem mais essa percepção. Com a avançada ciência, com a avançada essa área do conhecimento, que é a psicopedagogia, a gente consegue entender o fracasso escolar em toda a sua amplitude, em todos os seus aspectos. E aí, como eu disse para vocês anteriormente, ela surge lá na Europa. Mas quando é que ela chega aqui, no Brasil? Ela chega no Brasil somente na década de 60, por intermédio de Jorge Visca, um grande psicólogo, autor da área da psicopedagogia, que ele pega e traz esses conhecimentos acerca da área para o nosso país. E aí, passado o tempo, a psicopedagogia ela foi se consolidando, foi sendo estudada, artigos científicos, publicações foram ajudando essa área nova a se consolidar, não no nosso país, mas também no exterior. E aí, algo que eu sempre trago nas minhas aulas, que eu tento até pedir para que os meus alunos pensem criticamente sobre isso, é a área de atuação da psicopedagogia sendo independente da psicologia e da pedagogia. Se eu sei que na década de 40, na década de 60, já existiam essas áreas do conhecimento e não conseguiam explicar o fracasso escolar, eu precisei criar uma nova área do conhecimento. Então, erroneamente, é disseminado por aí que a psicopedagogia ela é apenas uma junção da pedagogia com a psicologia. Eu digo erroneamente, mas seria mais um equívoco. Por quê? De fato, a psicopedagogia ela vai beber da fonte da psicologia e da pedagogia. Isso é algo inquestionável para nós. Mas aí eu levanto o questionamento para vocês, né? Por que surgiria a psicopedagogia se já existia a pedagogia e a psicologia? Se seria apenas uma junção dessas duas áreas do conhecimento, porque elas não seriam, de modo grosseiro falando, autossuficiente para explicar o fracasso escolar? Por que então criar uma nova área do conhecimento? E a resposta é muito simples, mas às vezes não fica tão claro para nós. E a resposta para essa
indagação seria que a psicopedagogia, ela tem o seu próprio objeto de estudo. A psicologia, ela se ocupa do nosso comportamento, do comportamento humano. A pedagogia, ela vem aí com a parte do ensino-aprendizagem. Já a psicopedagogia, ela tem como único objeto de estudo, único e amplo objeto de estudo, a aprendizagem humana. Então, assim, é correto dizer, certo, a psicopedagogia, ela é de fato uma intersecção entre a psicologia e a pedagogia, mas ela é uma área independente que bebe da fonte dessas áreas do conhecimento, e não só delas, bebe da fonte da neurologia, da biologia, da fonoaudiologia, de diversas áreas do conhecimento para se constituir como área do conhecimento. Porém, embora não seja errado essa afirmação, ela é equivocada. Nós limitarmos a psicopedagogia apenas à junção dessas duas áreas do conhecimento. Mas então, professora, o que seria a psicopedagogia? Anteriormente eu falei para vocês sobre o objeto de estudo. O objeto da psicologia, comportamento, pedagogia, ensino, aprendizagem. E da psicopedagogia? O objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem humana. Então, pela definição, nós entendemos que a psicopedagogia, ela é uma área do conhecimento que tem como objeto de estudo a aprendizagem humana. E ela leva em consideração todo o contexto em que a criança está inserida, seja o seu contexto escolar, seu contexto familiar, como também aspectos sociais e emocionais. Então, a psicopedagogia vem e nos leva a entender que não necessariamente um fracasso escolar, ele vai estar associado a algum tipo de transtorno, a algum tipo de patologia. Sim, isso também existe. Tanto que temos os transtornos específicos da aprendizagem. Esses transtornos, a título de conhecimento, é importante que vocês saibam diferenciar o que são dificuldades de aprendizagem, o que são transtornos de aprendizagem e, mais ainda, o que são transtornos do neurodesenvolvimento que afetam a aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ela é algo que está externa ao meu paciente, é algo que está vindo do contexto familiar, do contexto escolar, é um método pedagógico que o meu paciente não está se adaptando, é um problema familiar, foi a separação dos pais ou uma morte de um ente querido, e isso está afetando a aprendizagem dele. É algo externo, que após ser alinhado, esse paciente, esse aluno, ele consegue desenvolver a sua aprendizagem normalmente. Isso é o que nós classificamos como dificuldades de aprendizagem. Já os transtornos de aprendizagem propriamente ditos, eles são, de fato, ele tem origem neurobiológica. Realmente existe um transtorno nessa criança. Alguns que conhecemos na atualidade seria a dislexia, a descalculia, disgrafia, desortografia. Por quê? Porque elas afetam especificamente a aprendizagem, a nossa habilidade de leitura, escrita e de aritmética. Já os transtornos do neurodesenvolvimento, e aí a gente pode incluir o TDAH, o TEA, eles são transtornos do neurodesenvolvimento, eles não são transtornos de aprendizagem, mas eles podem afetar a minha aprendizagem. Então, é importante que vocês saibam essa diferença entre dificuldades, transtornos de aprendizagem e transtornos do neurodesenvolvimento, que podem ou não afetar a minha aprendizagem. E como se dá a formação do psicopedagogo? A psicopedagogia, ela comparada a outras áreas do conhecimento, ela é uma área relativamente nova, mas que não deixa de forma alguma de ter a sua importância. É uma área que está cada vez mais requisitada no mercado de trabalho,
é uma área pautada no Código de Ética, dentro do nosso bacharel em psicopedagogia da Faculdade de Sucesso. Vocês terão a cadeira de ética psicopedagógica, então, assim, é uma profissão pautada no Código de Ética, é uma profissão que tem uma Associação Brasileira da Psicopedagogia, mas ela é uma área nova, como todas as áreas um dia foram novas também. E aí, hoje, a formação em psicopedagogia a nível Brasil, ela acontece de duas formas. Ou através de uma especialização, ou através de uma graduação, que seria o bacharelado. A especialização, ela funciona mais ou menos o seguinte: ela tem totalmente a sua importância. Ninguém é menos ou mais psicopedagogo porque tem especialização ou tem graduação. A especialização, ela significa que essa pessoa já é formada em outra área do conhecimento, muitas vezes em licenciaturas ou na própria pedagogia e psicologia, e depois que ela conclui a sua graduação, ela faz uma especialização na área da psicopedagogia. A especialização, às vezes, ela tem alguns problemas. Um é que, às vezes, ela não é completa. Às vezes, você faz uma especialização apenas em psicopedagogia clínica, apenas em psicopedagogia institucional. E quando você se submete ao bacharel em psicopedagogia, você tem essa formação completa num único curso. E aí tramita um projeto de lei que futuramente, acredito, sinceramente, que a especialização ela será banida. Porque não tem como a gente se apropriar da psicopedagogia apenas com especialização. Se isso fosse possível, nós não teríamos a necessidade de criar graduação. Então, como é que eu posso substituir, na verdade, um conteúdo de 4 anos do bacharelado com especializações que duram 6 meses, 8 meses, 1 ano? Então, assim, é um problema que a sociedade viu, foi solicitado e está tramitando um projeto de lei que, se for aprovado no futuro, não poderão atuar mais psicopedagogos que têm apenas especialização. Mas, obviamente, tem várias condições, pessoas, se não me engano, que concluíram a sua especialização nos últimos 36 meses ainda poderão atuar. Isso, assim, é a longo prazo. Mas, embora seja a longo prazo, é algo que vocês não precisarão se preocupar, porque vocês estão tendo uma formação completa, vocês sairão da graduação em psicopedagogia, bacharel em psicopedagogia, podendo atuar em qualquer ramo dessa área, seja no clínico, seja no institucional, hospitalar, empresarial, que é uma área riquíssima da psicopedagogia que vem sendo desenvolvida. Existem já grupos de pesquisas na Universidade Federal da Paraíba, que, diga-se de passagem, é a única instituição federal no Brasil que tem a graduação em psicopedagogia. Espero que isso possa se expandir nos próximos anos, que a gente possa encontrar a nossa graduação em outras instituições federais. Mas, para não perder o foco, né, essa psicopedagogia empresarial, ela vem sendo muito estudada, tem sido publicado artigos nessa área, então, assim, é algo que está crescendo bastante. E isso amplia o mercado de trabalho para vocês. Falando agora um pouco da graduação, após ter terminado essa explanação sobre nossa especialização em psicopedagogia, nós temos uma graduação que tem a duração de 4 anos e ela oferece uma formação completa aos futuros profissionais, permitindo que, ao final do curso, vocês possam atuar tanto na área clínica quanto na área institucional. E nós encontramos, né, o bacharel em psicopedagogia, como eu disse, na Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa, e também em instituições particulares, como é, por exemplo, o caso da nossa instituição FACSU.
E como seria o mercado de trabalho? Como seria esse mercado de trabalho? Qual é o nosso público-alvo? Por partes. Quanto ao mercado de trabalho, vocês não se preocupem. O mercado de trabalho da psicopedagogia, ele é amplo e ele está crescendo cada vez mais. Arrisco dizer que a psicopedagogia será uma das áreas mais procuradas daqui por diante, porque está crescendo o número de crianças autistas, de crianças com dificuldades de aprendizagem, de crianças com TDAH, de crianças com transtornos de aprendizagem. Esse número está em constante ascensão, devido a diversos fatores, mas que isso implica em mais demanda para a área da psicopedagogia. Então, acredito que o último problema que vocês terão nessa área é achar um mercado de trabalho. E é um mercado de trabalho muito rentável. Obviamente que a parte financeira também nos interessa. É a nossa força de trabalho. Então, assim, hoje a gente vê a realidade de psicopedagogos que facilmente, entre aspas, porque o nosso trabalho, né, ele é muito custoso. Nós trabalhamos tanto no horário de trabalho como em casa, mas em uma semana de trabalho, um psicopedagogo ele consegue tirar 5, 6 mil reais, 7, se ele tiver sua clínica própria, um pouco menos se ele trabalhar para alguma clínica associada. Na realidade que vivemos hoje, dependendo da cidade em que vocês estão, nós vemos clínicas multidisciplinares que atendem ao mesmo tempo, oferecem ao mesmo tempo terapias fonoaudiológicas, psicopedagógicas, com terapeutas ocupacionais. Então, é um mercado de trabalho para quem está iniciando na psicopedagogia muito bom, porque você consegue ter um retorno financeiro acima do mercado, acima de um salário mínimo, e enquanto você não vai conquistando a sua própria clientela para montar a sua clínica. Isso falo para aqueles que desejam atuar na área clínica e não na institucional. Mas, como eu disse para vocês, né, a psicopedagogia ela se divide em dois grandes campos: a área clínica e a área institucional. Na área clínica, vocês podem trabalhar em clínicas particulares, como em consultórios multidisciplinar, e na área institucional, vocês podem trabalhar em hospitais, em escolas, creches, empresas, ONGs, uma infinidade de possibilidades de mercado de trabalho, onde cabe a nossa atuação. E qual seria, então, o meu público-alvo? Erroneamente, achamos que a psicopedagogia ela vai se limitar apenas ao atendimento infantil. E isso não é verdade. Nós também podemos atender adolescentes, adultos e idosos. Porque uma criança que tem, por exemplo, um autismo, um dia ela vai ser adolescente, um dia ela vai ser adulta e um dia ela vai ser idosa. Mas não necessariamente essa criança que vai crescer. Mas tem adolescentes que desenvolvem alguma dificuldade de aprendizagem ali no ensino médio, por que não atendê-los? Adultos que descobrem algum transtorno depois de grandes já, e aí eles decidem entrar para terapias psicopedagógicas, a gente também pode acolher esse público. Idosos também, com a parte de estimulação cognitiva. Inclusive, no curso de vocês, aqui da Faculdade Sucesso, a gente tem disciplina sobre envelhecimento, que vai nos ampliar essa visão, né, do atendimento com os idosos. Nós costumamos dizer que quando eu atuo na clínica, a minha atuação ela é interventiva. Já quando eu atuo no campo institucional, essa minha atuação ela é preventiva. Mas vamos entender um pouquinho. Quando eu falo interventiva, eu entendo que o problema existe e eu vou intervir nesse problema. Quando eu falo de preventivo,
o problema ele ainda não existe, mas eu vou estimular aquela criança, eu vou propiciar um ambiente ok de aprendizagem para que ela não venha a desenvolver dificuldades. E se ela tiver um transtorno, que eu possa minimizar os impactos dele na aprendizagem da minha criança, do meu adolescente, enfim. Então, sim, na realidade em que vivemos, a clínica, a atuação clínica, ela tem sim esse caráter interventivo. Mas, por exemplo, chega uma mãe que já tem um filho de 10 anos e tem uma filha agora de 2 anos. Só que esse filho dela de 10 anos teve uma série de dificuldades de aprendizagem. E aí ela tem outro filho. O que é que essa mãe pode fazer? Não, desde muito cedo eu vou colocar esse meu outro filho em acompanhamento, porque caso ele venha num futuro muito próximo a desenvolver algumas dificuldades de aprendizagem ou a desenvolver algum transtorno, ele já está nessa terapia. É o que a gente chama de intervenção precoce. E aí a gente pode estar trabalhando com essa criança com estimulação cognitiva, estimulando algumas habilidades básicas que essa criança irá precisar para desenvolver a sua aprendizagem formal, a aprendizagem escolar, mais lá na frente. Enquanto no campo institucional, ele terá, sim, mais esse caráter preventivo do que interventivo. A intervenção propriamente dita, a gente vê muito na clínica. Mas, por exemplo, se eu sou um psicopedagogo institucional e foi me solicitado uma adaptação curricular de um aluno, eu estou intervindo também. Eu preveni o problema, mas ele surgiu, então eu também posso intervir. Ou posso encaminhá-lo para um psicopedagogo clínico para que ele possa também estar fazendo essa adaptação, tendo em vista que o público da escola é muito grande e muitas vezes, infelizmente, as escolas só contratam 1, 2 psicopedagogos. Como seria o atendimento psicopedagógico clínico, já que falamos dele, né? Que ele tem mais um caráter interventivo do que preventivo. O atendimento psicopedagógico clínico, ele sempre começará por uma anamnese, que é uma espécie de entrevista semi-estruturada, onde você vai conhecer toda a realidade do seu paciente. Essa anamnese, é importante ser dita que ela é realizada exclusivamente com os pais. Nessa sessão, a criança não vai ao consultório. Nessa anamnese, você vai investigar todos os aspectos da vida desse paciente a partir do que o pai, do que a mãe, do que os pais responsáveis irão te trazer. Após a sessão de anamnese, nós iniciamos o nosso período de avaliação, propriamente dito, e na avaliação, a gente leva em consideração muitas coisas. A queixa, por exemplo, e a idade do meu paciente. Por quê? Porque se eu tenho um paciente que tem uma demanda de leitura e escrita, eu vou procurar testes que me proporcionem avaliar essa leitura e essa escrita. Porém, os testes, eles têm uma faixa etária. Então, se meu paciente está com dificuldade de leitura e escrita, ele tem 8 anos, eu vou procurar um teste que mais supre as minhas necessidades. É de fundamental importância vocês se apropriarem desses testes psicopedagógicos. Não se preocupem por agora, alguns estão apenas iniciando o curso, mas é importante que lá na frente vocês recordem sobre isso. Testes parametrizados, testes que me dão um parâmetro, que foram comprovados cientificamente, que a partir de sua aplicação eu obtenho um resultado que ele vai me dar uma noção de acordo com o que é esperado para aquela idade. Se é esperado, por exemplo, uma pontuação 100 de algum quesito para uma criança de 8 anos e essa criança atinge uma pontuação 40, alguma coisa tem de errado ali. Ela não está bem, ela não desenvolveu o esperado para a sua faixa etária
naquela habilidade que eu estou avaliando. Então, assim, de fundamental importância. Outro ponto também importantíssimo a ser dito. Numa avaliação psicopedagógica, jamais a gente avalia só as habilidades de leitura, escrita e aritmética. Mas, professora, se eu vou lidar com a aprendizagem humana, por que não só avaliar essas habilidades de leitura, escrita e aritmética? Porque existem habilidades cognitivas que são de fundamental importância para que o meu paciente consiga desenvolver essas habilidades. Então, além de aplicar testes de leitura, escrita e aritmética, eu também vou aplicar testes para verificar as habilidades cognitivas dessa criança, seja a habilidade de atenção, seja as habilidades de funções executivas, que é de fundamental importância para o nosso aprendizado. Então, assim, de fato, após a anamnese, eu preciso fazer uma avaliação bem feita, uma avaliação bem amarradinha. E por que uma avaliação tão bem feita? Eu costumo dizer que a avaliação é um dos momentos mais importantes do atendimento psicopedagógico clínico, porque ela vai nortear o meu projeto, o meu plano de intervenção. Como é que eu vou intervir no paciente se eu não avaliei ele? Isso é um grande questionamento a ser feito, porque tem psicopedagogas no mercado que, infelizmente, pulam para a fase de intervenção. Por exemplo, veio um paciente de outra psicopedagoga. Eu preciso avaliar de novo? Preciso. Primeiro, porque eu não sei se ela avaliou da forma correta. E segundo, a minha avaliação com certeza vai ser diferente da avaliação dela. Então, você senta, você avalia esse paciente novamente e, de acordo com os resultados da sua avaliação, você monta um planejamento interventivo totalmente personalizado para esse paciente. E aí a gente constrói, a partir dessa avaliação, uma hipótese diagnóstica. É importante lembrá-los que psicopedagogo, nem psicólogo, nem fonoaudiólogo, nem terapeuta ocupacional fecham diagnóstico. O diagnóstico ele é fechado exclusivamente por profissionais da medicina. Mas o que esses profissionais nos solicitam enquanto psicopedagogos? Geralmente, quando o paciente chega até eles, na maioria dos casos, crianças, com alguma queixa, alguma demanda, ele envia essa criança para alguns profissionais, para essa rede multidisciplinar, que inclui o psicopedagogo, e ele pede justamente para que a gente avalie esse paciente. E a partir da minha avaliação, eu formulo uma hipótese diagnóstica, eu formulo um parecer psicopedagógico que será entregue ao médico responsável, que além do meu parecer psicopedagógico também receberá relatórios de outros profissionais de outras áreas do conhecimento e juntando todos esses relatórios, além da avaliação do próprio médico, ele fecha um diagnóstico para esse paciente. E aí também faz parte do nosso atendimento psicopedagógico clínico a orientação aos pais e a visita ao ambiente escolar. E também é de fundamental importância que nós façamos avaliações periódicas. Avaliei meu paciente em janeiro, já estou ali em outubro, vi que algumas coisas melhoraram, vi que algumas coisas não melhoraram tanto assim. Vamos reavaliar esse paciente? Vamos ver um novo planejamento interventivo? Obviamente, se ele foi bem feito lá no começo, muitas das coisas você vai reaproveitar. Mas também é importante essa reavaliação, essas avaliações periódicas, para que nós possamos ter um bom parâmetro, o que melhorou, o que não melhorou. Então, isso que eu explanei para vocês agora é basicamente como funciona o nosso atendimento psicopedagógico clínico. As sessões psicopedagógicas, elas duram em média 45 a 50 minutos, com exceção da anamnese e
devolutivas para os pais, né? Que a anamnese geralmente a gente vai durar em torno de 1h30, 2 horas, porém também é a sessão que a gente pode cobrar mais caro por ela, porque é uma das sessões mais importantes que de fato vai nortear toda a nossa ação a partir dessa anamnese, e é basicamente como funciona o nosso atendimento psicopedagógico clínico. É muito frequente que as pessoas se apaixonem mais pela área clínica do que pela área institucional. Porém, a área institucional também é riquíssima, também tem várias vertentes que você pode atuar nela, mas o atendimento clínico ele ainda é o queridinho pelos alunos, como eu costumo dizer. E como seria o papel do psicopedagogo na escola? Importante dizer, antes de mais nada, qual não seria o papel do psicopedagogo na escola. O psicopedagogo ele não foi feito para trabalhar na sala de AE, ele não foi feito para ministrar aulas. Por quê? O nosso bacharel em psicopedagogia, ele não nos habilita a estar em sala de aula como docentes, como pedagogos. Óbvio que isso não se aplica ao ensino superior. No ensino superior, se você fizer sua especialização, mestrado, doutorado, você pode sim atuar como docente, mas eu estou falando em relação ao ambiente escolar. No ambiente escolar, bacharel em psicopedagogia não atua em sala de aula como docente. Pelo contrário, são trabalhos que se complementam. Ah, professora, mas eu fui estagiar numa escola e essa escola me colocou para a sala de AEE. Infelizmente, por desconhecimento mesmo da escola, eles não sabem muito bem o que nós fazemos. E como é que a gente combate isso? A gente se apropria da nossa área. A gente estuda, a gente entende qual é a nossa área de atuação, a gente entende qual é o nosso objeto de estudo, para quando chegarmos a alguma instituição falar, olha, o que o psicopedagogo oferece no seu ambiente é isso e isso, certo? Hoje em dia, a gente vê psicopedagogos como cuidadores escolares, nas salas de AEE, sendo docentes, mas ele não é habilitado para isso. Geralmente, quem é habilitado para ser cuidador escolar são ATs, acompanhantes terapêuticos, e não o psicopedagogo. Inclusive, acompanhante terapêutico é um curso livre, que sem nenhuma graduação você pode exercer a prática. Você faz um curso livre de AT e você pode ser cuidador escolar. Então, nós somos uma profissão que necessita de uma graduação para sermos habilitados a trabalhar em instituições. Então, como eu disse anteriormente, o trabalho do psicopedagogo na escola, ele é mais preventivo, ou seja, eu vou executar ações que vá prevenir que os alunos daquela instituição venham a apresentar dificuldades de aprendizagem. E aí eu posso participar de mentorias de professores, eu posso participar da construção do projeto político pedagógico da escola, da produção ou da alteração desse projeto. Eu posso trabalhar com adaptação curricular. Essa parte de adaptação curricular é muito importante também que eu diga a vocês sobre ela, porque muito se diz que a adaptação curricular é sobre deixar o currículo mais fácil para o aluno. E a adaptação curricular, na verdade, não tem nada a ver com deixar algo mais fácil. Tem a ver com adaptar aquele meu material à realidade do meu aluno. Se eu tenho um aluno que ele tem a dislexia, por exemplo, que para quem ainda não sabe que a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem que afeta a leitura e a escrita do meu aluno, e aí eu tenho uma dificuldade em compreensão textual, e aí na prova do meu aluno com dislexia, eu coloco um texto de 15 linhas. Não pode. Mas também não pode o quê? Facilitar aquela questão. Porque a inteligência de uma criança com dislexia, ela está preservada.
A dificuldade dele está em outro lugar que vocês vão entender mais lá na frente. Com o avançar do curso, vocês vão entender onde está essa dificuldade da pessoa que tem dislexia, mas a inteligência dela está preservada. Então, essa minha adaptação curricular é entender que, para uma criança com dislexia, é mais importante que eu cobre o mesmo conteúdo, porém de uma forma mais objetiva. Então, ao invés de eu colocar um texto com 15 linhas para o meu aluno com dislexia, eu vou colocar uma questão ali de 2 linhas e algo muito objetivo para ele responder. Percebam que eu adaptei e não facilitei. Então, esse é um dos trabalhos do psicopedagogo institucional, essa parte da adaptação curricular. Quando a escola não tem um psicopedagogo institucional e a criança tem um acompanhamento pelo psicopedagogo clínico, geralmente é solicitado que esse psicopedagogo clínico faça essa adaptação dos materiais e envie para escolas. Outro mercado de trabalho crescente na área da psicopedagogia. Se você, por exemplo, quiser apenas trabalhar com adaptação curricular de materiais, não quero atuar na clínica e não quero atuar na instituição. Porém, eu tenho contrato com algumas escolas que, quando necessitam de adaptação curricular, vem até a mim enquanto psicopedagoga. E aí eu vou entender a realidade daquele paciente, como seria uma melhor forma de adaptar aquele material para facilitar a aprendizagem, que eu digo é adaptar a aprendizagem dele, e eu pego e trabalho só isso, um trabalho de casa, um trabalho muito rentável. Então, assim, quanto mais eu falo da psicopedagogia, mais surgem, mais me lembro de campos de atuação que vocês possam estar atuando após a formação de vocês. E quais seriam as principais atividades do psicopedagogo? A avaliação psicopedagógica, onde nós vamos investigar e identificar as dificuldades ou transtornos de aprendizagem e elaborar, por nossa vez, uma hipótese diagnóstica. Nós também trabalhamos com a intervenção psicopedagógica, onde desenvolvemos um planejamento interventivo personalizado e aplicamos estratégias que buscam solucionar as dificuldades identificadas na avaliação. Ou seja, eu fiz a avaliação, identifiquei algumas dificuldades, elaborei um planejamento interventivo em cima daquelas dificuldades que eu encontrei na minha avaliação. E aí, quando eu digo isso, vocês podem ver que o trabalho, a atuação psicopedagógica, ela está entrelaçada. Eu não faço algo independente de outra coisa, não, é tudo junto. Tudo vai servir de base para o que vem mais lá na frente. Uma das nossas principais atividades também é a estimulação cognitiva, como eu disse, lá na intervenção precoce do meu paciente, do meu aluno, eu posso estar trabalhando com a estimulação cognitiva precoce, onde eu vou estimular as funções executivas que estão associadas ao meu processo de aprendizagem. Eu também posso trabalhar com a adaptação curricular, que seria adaptar as práticas pedagógicas às necessidades individuais dos alunos. Atuação em instituições de ensino, atuando na prevenção das dificuldades de aprendizagem, aplicando intervenções no projeto político-pedagógico e nas metodologias utilizadas pela instituição. Como eu também posso atuar desenvolvendo recursos psicopedagógicos, criando materiais que vão auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí eu lembro de outro mercado de trabalho que vocês também podem atuar, que é os recursos psicopedagógicos. Tem pessoas hoje que vivem bem, muitíssimo bem, na verdade. Minha conexão caiu. Vocês ainda me escutam? Se vocês puderem dar um feedback no chat, que aqui apareceu que minha conexão caiu.
Certo, tá ok. É que tinha aparecido para mim que a internet tinha caído. Vamos continuar. É um mercado muito rentável da psicopedagogia, o desenvolvimento de recursos psicopedagógicos. Tem pessoas que têm habilidades em fazer recursos pelo Canva, por plataformas digitais, ou recursos manuais mesmo. E aí, talvez, por exemplo, tirando por mim, eu amo a clínica e também amo a prática institucional. Porém, é muita coisa para dar de conta. E aí, quando eu pego um paciente e eu sei do recurso que eu quero usar com aquele paciente, por vezes a demanda é tão alta que eu não tenho tempo de parar e produzir um recurso para aquele paciente. E aí, o que é que eu faço? Recorro a um psicopedagogo que trabalha exclusivamente na construção de recursos psicopedagógicos. E aí tem pessoas que, né, tem mais habilidades com essa parte artística, com essa parte manual, que trabalham diretamente com isso e possuem uma renda muito satisfatória. E finalizando, né, nossa explanação, tudo que eu falei para vocês agora, vocês vão ver muito mais detalhadamente na disciplina de psicopedagogia e no curso Bacharel em Psicopedagogia. Se animem, é uma profissão que, embora nova, tem um mercado de trabalho muito amplo. Como eu disse lá no começo, acredito que seja uma das profissões que serão mais procuradas, né, futuramente. E qualquer dúvida, eu sempre estarei à disposição. Eu sou tutora no curso de psicopedagogia, é até importante vocês estarem me vendo, né? Sabendo que eu existo, que eu estou aqui, acompanho vocês, suas atividades, avaliações, etc. Tiro dúvidas, estou sempre à disposição. Como também sou professora do curso, né? Então estarei sempre com vocês. Qualquer dúvida quanto a conteúdo propriamente dito, né? Que é o nosso curso, quanto a mercado de trabalho, áreas de atuação, entrem em contato com as tutorias disciplinares do curso de vocês. Joia? E para finalizar essa parte teórica propriamente dita, eu trouxe essas sugestões de leitura para vocês. É o livro Transtornos de Aprendizagem, Plasticidade Cerebral e Aprendizagem e Neurologia e Aprendizagem. São todos de Rota, esses livros, e eu costumo dizer que ele é a trilogia assim perfeita da psicopedagogia. É uma forma assim de vocês se apropriarem a teoria do que é de fato a prática de vocês, conteúdos ricos, atualizados, baseados em evidências científicas. Muito importante isso, gente. Não consumam qualquer tipo de conteúdo. Consumam aqueles conteúdos que são baseados em evidências científicas. Tanto na leitura, né, no seu aprofundamento teórico propriamente dito, quanto na sua prática psicopedagógica. Se utilize de testes que são validados, testes que são comprovados cientificamente, que tem todo um estudo por trás. Não use materiais que não tenham parâmetro para avaliar. Eu quero avaliar a habilidade de atenção do meu paciente. E aí eu botei lá algum recurso que trabalhe a atenção. E durante o percurso, ele se mostrou muito desatento. Mas tem vários fatores que naquele momento podem ter interferido para que ele não prestasse tanta atenção assim na atividade que estava sendo proposta. Até um desinteresse, propriamente dito, da criança em fazer aquela avaliação. Mas quando eu aplico um teste que ele tem parâmetros, eu aplico o teste, eu corrijo e eu tenho um parâmetro se aquela habilidade está dentro do esperado ou muito abaixo do esperado para a idade do meu paciente. Então, de verdade, é um desejo que eu tenho para vocês. Posso fazer indicações de testes, de leituras. Nós vamos nos falando ao decorrer dos semestres, né? Acredito que tenha muita gente aí que está iniciando a graduação, o bacharel em psicopedagogia.
O que eu digo para vocês é que não desistam. É uma área assim que vem crescendo, é uma área que vem sendo reconhecida pelo mercado, solicitada pelo mercado de trabalho. Então vocês só têm a ganhar fazendo essa graduação. E especialmente aqui na Faculdade de Sucesso, que dá todo o apoio para vocês, todo o suporte que vocês precisam, o tempo de espera que vocês têm para serem respondidos é muito baixo. Diariamente tem pessoas atuando aqui na tutoria. Eu, particularmente, estou aqui de segunda a sexta-feira para tirar a dúvida de vocês. Então, assim, vocês têm muito a ganhar. E se aprofundem na área de vocês, estudem qualquer dúvidas que surgirem. Nós estamos sempre à disposição, certo? E no mais é isso. Agradeço pela atenção de vocês. Não saiam agora. Eu vou rapidamente mostrar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, que é basicamente por onde vocês terão acesso às aulas, aos conteúdos, aos slides, certo? E no final, após a explanação do AVA, eu vou abrir um espaço para perguntas. Então, qualquer dúvida que vocês ficaram, que vocês tiveram ao decorrer da minha explanação, vocês podem falar que eu vou responder. Eu vou só compartilhar aqui a minha tela para vocês verem o AVA. E... Vocês poderiam me confirmar se vocês estão vendo o AVA através do chat mesmo? Pronto, vocês estão vendo o AVA, não é isso? Vamos lá. Assim que você acessar o AVA, você vai acessá-lo com o seu número de RA e a sua senha. E vocês verão aqui todas as disciplinas que vocês estarão matriculados. No meu caso, eu tenho muitas disciplinas porque eu sou tutora, então eu tenho acesso a todas as disciplinas de todos os períodos. Mas usarei como exemplo para vocês a disciplina de que estamos falando nessa noite, que é a disciplina de psicopedagogia. Quando vocês acessarem a disciplina, né? Aqui terá uma apresentação da disciplina, onde falamos um pouco do que vamos estudar ao longo delas, certo? Logo abaixo, vocês podem clicar nessa opção e entrar em contato diretamente comigo para tirar suas dúvidas. E aqui vocês têm as unidades, né? A unidade 1, 2 e 3, o nosso AVA passou por uma reformulação e os conteúdos estão divididos em unidades. Quando você entrar aqui na unidade 1, por exemplo, vocês terão acesso à trilha, ao e-book, slides, videoaulas, tudo relacionado ao conteúdo da disciplina propriamente dito. E aí, para os que ainda não estão familiarizados, temos o nosso fórum avaliativo. Nesse fórum avaliativo é solicitado para vocês algo sobre o conteúdo programático da disciplina e para vocês pontuarem nele, vocês precisam fazer no mínimo 3 comentários, certo? Sobre o que foi solicitado pelo professor. Vocês farão 3 comentários e esse fórum ele vale 10 pontos. Não é um fórum apenas de apresentação. Você precisa fazer no mínimo 3 comentários para pontuar. E temos as nossas avaliações. Avaliação permanente 1, avaliação permanente 2 e a avaliação presencial que vocês fazem no polo onde estão cadastrados. Caso no final do semestre vocês não venham a atingir a pontuação necessária para passar, aí vocês se submetem ao processo avaliativo, né? A nossa avaliação presencial final, ou a nossa avaliação final, que também é feita de forma
presencial no polo em que vocês estão cadastrados. Sempre aqui, ó, vai aparecer para vocês a data limite, ou seja, o fórum avaliativo. Vocês têm até o dia 15 de dezembro de 2024 para fazer. As avaliações permanentes também, ó, abre no dia 12 de agosto, no dia 15 e fecha no dia 15 de dezembro. Temos a data também das nossas avaliações presenciais, que começa no dia 9 de dezembro e finaliza no dia 15 de dezembro. E vocês têm acesso a essa data, a essas datas. Vocês não só têm acesso, como eu sempre estarei lembrando a vocês, através do nosso número de WhatsApp ou através do nosso chat, nessa plataforma mesmo do AVA, eu sempre estou relembrando para vocês as datas importantes, os prazos. Então, assim, a plataforma é bem intuitiva, porém, caso exista alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato conosco. E esse mesmo parâmetro, ele serve para outras disciplinas também. Todas as disciplinas que vocês estiverem matriculadas, vai seguir o mesmo parâmetro. E aí eu vou voltar agora para a nossa sala de aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone ou digitar no chat mesmo, que eu estou aqui para ajudá-los. Podem ser dúvidas referentes ao conteúdo que foi explanado, à utilização da plataforma AVA. Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando pelo chat ou vocês abram o microfone. Vou esperar alguns minutos. Caso ninguém tenha dúvida, nós finalizamos. Por nada, Sandra, estou à disposição, viu? Conte sempre conosco. Eu vou enviar, o WhatsApp não é meu, certo? O WhatsApp é da tutoria de psicopedagogia. Assim que vocês entrarem na plataforma do AVA, eu vou mandar lá um chat, no chat para vocês o número do nosso WhatsApp. É um meio de comunicação que eu tenho para responder vocês mais rapidamente. Mas eu também respondo igual pela plataforma. Obrigada, Raimunda. Obrigada, Renata. Espero que tenha contribuído com a formação de vocês. Pessoal, como ninguém tem mais dúvidas, eu vou finalizar a aula, tá ok? Bom semestre para vocês, contem conosco e contem com toda a equipe da Faculdade Sucesso. Tchau, tchau.